Olá, seja bem-vindo à Comissão Política. É terça-feira, 31 de outubro de 2017, são dias de calor e de seca. E também na meteorologia política há calor, mas há pouca seca. Mesmo que em muitos casos pareça estar-se a chover no molhado, sobretudo nas relações, sim, porque estes dias da política portuguesa são feitos de relações. As relações entre Costa e Marcelo, as relações entre Santana e Rio, as relações, mesmo dentro do Governo, entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde. Já lá vamos, são os três temas de que vamos falar hoje neste episódio. Há uma espécie de vírus dialético entre razão e coração. São duas palavras. Lembra-se que António Guterres usava há 20 anos em campanha, mas nestes dias as palavras passaram a oponentes do razão e coração de Guterres, passámos para um razão ou coração, num estranho campeonato sobre quem é mais humano, que na verdade é também um campeonato sobre quem é mais político. Marcelo, que imitou o termo, anunciando a presidência dos afetos, entrou numa disputa quase diária que dura há quase 2 semanas, com declarações públicas entre si e António Costa, em que se discute quem está mais chocado com quem. O Presidente incomodou o Primeiro-Ministro, que incomodou o Presidente, que incomodou o Primeiro-Ministro, que incomodou o Presidente, até ao ponto em que o jornal escreve na sua primeira página que Marcelo e Costa são um casal que discute todos os dias em público a sua relação. Mas que efeitos práticos terá esta zanga, se é que é zanga? Ou será que nos podemos esquecer da substância, as causas e as consequências dos incêndios fatais e letais deste verão? E que dizer de Rui Rio e de Santana, que estão a assentar as suas diferenças na campanha para a liderança do PSD, não tanto nas propostas políticas, mas sobretudo nas diferenças de estilo ou mesmo de personalidade? Foi o que se viu nas jornadas parlamentares desta semana em Braga, em que Santana se diz um homem de afetos e Rio tenta explicar que afetos temos todos, mas que é preciso racionalidade. Lá está. Razão e coração. E onde está a razão e o coração na notícia de que há cirurgias adiadas no IPO de Lisboa por falta de assinatura do Ministério das Finanças num papel que foi apresentado há mais de um ano, em junho do ano passado? Repito, são os 3 temas de hoje da Comissão Política. Marcelo Costa, Rio e Santana e os constrangimentos financeiros na saúde. Comigo tenho a Cristina Figueiredo, que acompanhou ainda agora na sua visita aos Açores o Presidente da República. Olá. A Vera Lúcia Arregoso, jornalista que cobre a área da saúde no Expresso. Viva! E o Filipe Santos Costa, jornalista de política, que entrevistou Rui Rio, acompanha o PSD e é residente neste podcast comigo. Olá. Sou o Pedro Santos Carreiro. A minha situação há 4 anos foi uma agressão, digamos assim, que o partido entendeu fazer-me a mim próprio. Ou seja, escolher uma alternativa, depois de eu ter sido 12 anos Presidente da Câmara do Porto, com uma política muito concreta, escolher para meu sucessor em nome do mesmo partido, aquele que durante 13 anos, eu estive lá há 12, mas durante 13, porque no ano em que eu fui candidato já tinha a oposição dele, escolher aquele que durante 13 anos mais oposição me fez na Câmara do Porto, mais que o próprio Partido Socialista, mais que o próprio Partido Comunista. Portanto, ali era uma questão de dignidade. E aqui também lhe digo uma coisa, aqueles portugueses ou aqueles militantes do PSD que não perceberem esta minha maneira de ser, em que a dignidade humana e até um dos princípios da social-democracia tem de estar acima de tudo mais, é melhor não votar em mim. Eu posso perder eleições, a dignidade não perco. Filipe, tu fizeste esta entrevista com a Helena Pereira a Rui Rio. O que é que esta resposta que acabámos de ouvir diz dele próprio? Bom, esta resposta insere-se numa das linhas de argumentação mais estruturantes da campanha de Rui Rio contra Pedro Passos Coelho. Nós não temos visto uma disputa especialmente programática, não temos visto uma disputa nada ideológica, e nem seria de esperar, porque são 2 candidatos do mesmo partido, mas uma disputa muito vincada, e é Rui Rio quem o vinca, nas diferenças no capítulo da personalidade. É essa a expressão que ele usa. Ele é literal, não é? Ele diz mesmo são diferenças no domínio da personalidade. São diferenças no capítulo da personalidade, somos diferentes, eu sou mais estável, e continua por aí adiante, sendo que na entrevista, que foi uma entrevista bastante longa, teve quase 1h30, Rui Rio já tinha antes sublinhado em relação a si próprio um certo estatuto de excepcionalidade.
em relação aos políticos que temos. Nós perguntámos-lhe isso claramente, se ele se vê como um político diferente dos outros, e ele responde que sim. Diz, acho que tenho características muito próprias que não são muito comuns na forma de estar na política. Ora, o que é que isto tem a ver com a resposta que Rui Rio dá sobre Rui Moreira? A acusação, uma das acusações mais graves que tem sido feita a Rui Rio por Pedro Santana Lopes é que Rio, em 2013, patrocinou e apoiou um candidato independente, Rui Moreira, contra o candidato do PSD, que era, à Câmara do Porto, que era, como nos lembramos, Luís Filipe Menezes. Ora, Rio assume a sua diferença pela forma como diz, isto era uma questão de dignidade. Se acham que eu trocaria a minha dignidade para me conformar aos ditames do partido ou para não ficar mal com ninguém, estão muito enganados e mais vale não votarem em mim. E este é, do meu ponto de vista, um dos momentos em que Rio melhor marca as diferenças em relação a alguma moeda corrente na política partidária. E como é que ele se demarca face a Santana? Como é que ele faz esta demarcação, ainda agora, na segunda-feira, ao final da tarde, nas jornadas parlamentares em Braga? Os dois falaram já de noite e falaram essencialmente, lá está, de uma questão de estilo, em que Santana falava dos afetos e Rui Rio quase que se justificava por não ser um homem de afetos, mas lá está, não estamos a discutir conteúdo programático, estávamos a discutir, pelo menos em público, lá está, as diferenças no capítulo da personalidade. Vale a pena distinguir essas duas linhas de argumentação. A demarcação de Rui Rio em relação a Pedro Santana Lopes é, de facto, muito na questão do ponto de vista da personalidade e do ponto de vista, é uma coisa muito personalizada, ou seja, tem a ver com as suas características de personalidade e com o seu percurso. E desse ponto de vista, Rui Rio foi buscar dois argumentos interessantes e que são, um é factual, o outro nem por isso, o outro ainda carece de demonstração. O argumento factual é que Pedro Santana Lopes, da única vez que liderou o PSD numas eleições legislativas, deu ao PS uma maioria absoluta. Isso é factual, foi de facto assim em 2005, e daí Rui Rio retira o risco de, se Santana voltar, o PSD poder outra vez ficar em segundo, muito longe do primeiro, e eventualmente com uma maioria absoluta para António Costa, ou mesmo o PSD poder vir a ficar em terceiro, em quarto ou em quinto, é esta a expressão que Rui Rio usa para ilustrar este plano descendente em que o PSD cairia se escolhesse Santana Lopes. Há um outro argumento que ele usa que não está demonstrado pelos factos, que é o argumento de que os regressos não são uma boa ideia em política. Ele diz isso usando o exemplo das autárquicas. Nas últimas autárquicas, os vários dinossauros que regressaram, só um foi bem sucedido, Isaltino Moraes, e daí Rio retira que as pessoas não querem regressos de quem já lá esteve. Isso não é demonstrável do ponto de vista da liderança dos partidos. Tanto o PS como o PSD tiveram um líder histórico que saiu e voltou à liderança e com sucesso, o caso de Mário Soares e de Francisco Sá Carneiro, mas se formos para tempos mais recentes, os exemplos indiciam conclusões diferentes. Por exemplo, no caso do CDS, Freitas do Amaral voltou à liderança do CDS nos anos 90 com muito maus resultados para o CDS. Paulo Portas, nos anos 2000, depois de ter saído da liderança do CDS, voltou à liderança do CDS e nunca Portas tinha tido resultados tão bons. Portanto, carece de demonstração que os regressos sejam uma má ideia. Porquê é que Rui Rio tem insistido tanto nesta questão do percurso pessoal e das características de personalidade? Porque, de facto, do ponto de vista das políticas, não há assim tantas diferenças. Rio diz, tal como Santana Lopes, em relação ao Orçamento de Estado, que é um debate que está em cima da mesa, Rio diz o mesmo que Santana Lopes, que é votaria contra. É muito curioso mesmo, porque eu não veria nada ao Rio a entrar num tipo de campanha onde se fosse discutir questões de estilo e personalidade. Parece uma coisa à Santana, não é? É uma coisa à Santana, realmente. Mas é que Rio não tem. Mas é que eles não têm diferenças programáticas Cristina, de fundo. Pegando nessa tua frase, isso torna esta campanha interna pobre, do ponto de vista da discussão ideológica, programática, política? Torna-a redutora e, do meu ponto de vista, como espectador interessada deste debate, empobrece efetivamente, porque tu tinhas aqui a oportunidade para discutires que PSD é que vamos querer, os eleitores em geral, e em particular os sociais-democratas, daqui para a frente. Porque a questão que se estava a pôr, ou como parecia que se estava a pôr antes de haver as duas candidaturas assumidas,
era que o PSD com Passos Coelho tinha ido demasiado para a direita, tinha-se tornado um partido que em determinados aspectos até estava à direita do CDS. O CDS, de resto, está a aproveitar exatamente essa deriva para se tentar posicionar mais ao centro, e eu estava francamente à espera, pelo menos da parte de Rui Rio e da parte de Santana também, que o debate fosse muito por aí. O PSD de volta à sua matriz social-democrata. O PPD-PSD, como o Pedro Santana Lopes tanto gosta de dizer, e pelos vistos o Dr. António Costa já apanhou a deixa e também já fala em PPD-PSD. Será uma forma... Então porquê é que não estamos a discutir o PPD-PSD? É uma subtileza, não é? Que nós que já detectámos que de repente António Costa começou a referir-se ao PSD. Ninguém fala de PPD-PSD a não ser o Pedro Santana Lopes e agora pelos vistos o António Costa. Cristina, mas há aqui uma questão importante na afirmação da alternativa política de Rui Rio, alternativa ou falta dela, que é Rui Rio não só desse ponto de vista não se está a demarcar excepcionalmente de Pedro Santana Lopes, não dizem coisas assim tão diferentes, como há também a questão da demarcação ou continuidade em relação a Pedro Passos Coelho. E também aí Rui Rio não se demarca de Pedro Passos Coelho, embora tenha sido crítico de Pedro Passos Coelho, e não é factual aquilo que ele diz, que só criticou Pedro Passos Coelho quando era Presidente da Câmara do Porto e do ponto de vista dos interesses do Porto. Não é verdade. Depois de sair da Câmara do Porto, várias vezes Rui Rio foi bastante duro com o Governo, chegou a dizer em 2013, 2014 que o Governo podia fazer muito melhor, arrasou a escolha de Maria Luísa Albuquerque como Ministra das Finanças, dizendo até que não lhe reconhecia competência técnica para o lugar, defendeu a necessidade de uma saída cautelar, de um programa cautelar para Portugal sair do programa da Troika. Portanto, nada disto ajudou o Governo, pelo contrário, causou dificuldades ao Governo do PSD, mas depois o que vamos ver é que nos dois candidatos que estão em jogo, Pedro Santana Lopes, do ponto de vista discursivo, do ponto de vista da retórica, está permanentemente a dizer que assume a herança de Passos Coelho, mas vamos ao pensamento de Rui Rio, e mesmo que Rui Rio não o diga de forma tão explícita, Rui Rio pensa exatamente como Pedro Passos Coelho, e ele explica isso nesta entrevista, ele não pensa assim agora. Vamos tentar olhar um bocadinho mais profundamente para o pensamento. Rui Rio disse, reagindo à reação de Santana no sábado, depois da publicação da entrevista, disse, bom, eu teria escolhido outros destaques, e nós que somos jornalistas... Rui Rio escolheria sempre outros destaques se fosse jornalista. Dá-se o caso que eu não sou político, ele não é jornalista. Mas provavelmente isso quereria dizer que ele preferiria que os títulos fossem como candidato a primeiro-ministro e não como candidato ao PSD, coisa que ele é. Mas, para tentar perceber melhor, vamos ouvir outro destaque. Mesmo passarmos do orçamento, se estivermos a falar de um orçamento de Estado, falarmos da nossa família, todos nós, se nos começarmos a endividar este mês e para o próximo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos muito contentes no presente. O que nos vai acontecer no futuro? Vamos sofrer e bem. Então não é melhor ter a nossa vida equilibrada para termos um futuro mais feliz? Isto clarifica o pensamento, Filipe? Sim, clarifica bastante o pensamento do Rui Rio e, como dizia, coloca-o muito próximo do pensamento de Pedro Passos Coelho. Aquilo que o Rui Rio vem dizer é, no fundo, aquela ideia de que, tanto neste orçamento em particular, como na política deste governo em geral, não está a ser aproveitado um momento de bonança para preparar as tempestades. Ora, isto é uma metáfora nova para uma ideia velha. Vem aí o diabo. A geringonça não é capaz de fazer as reformas que o país precisa, o governo só pensa na imagem e no imediato. Rui Rio até elogia a boa herança deixada pelo governo de Passos Coelho, e vai ao ponto de dizer que se fosse ele a fazer este orçamento não daria tantas boas notícias a tanta gente, nomeadamente aos precários e aos professores que são integrados nos quadros do Estado. Portanto, Rio é, na verdade, passista avant la lettre, mas ele não pensa isto porque Pedro Passos Coelho fez. Ele pensa isto, e justiça lhe seja feita, porque sempre pensou assim. Ele já pensava assim quando era deputado do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças, já pensava assim quando era presidente da Câmara do Porto. A questão não é tanto a questão da coerência de Rui Rio. A questão é mais se, depois de Pedro Passos Coelho, o PSD quererá uma nova versão do mesmo pensamento, ou se quererá um perfil completamente diferente. Bom, o que vamos ver é uma campanha que parece estar a transformar-se num reality show com tantas intervenções públicas, quase cotidianas, e há outro reality show que está a acontecer, se não, ouçamos. Uma maneira é o disto especulativo de saber quem ficou mais chocado. Se foi A com o discurso de B, se foi B com o discurso de A.
E depois há uma segunda maneira, que é de compreender que chocado ficou o país com a tragédia vivida. Vamos lá ver, um dos bons contributos que o Primeiro-Ministro deve dar para um bom relacionamento institucional com o Presidente da República é não comentar a atividade do Presidente da República. Não me compete a mim fazer, não o irei fazer. Isso interessa muito, desculpe, não me quero substituir ao papel do jornalista, dizer o que é que interessa ou não interessa aos espectadores. Mas, sinceramente, o que eu acho que interessa aos espectadores, não sei, mas ao cidadão, o que interessa é que o Primeiro-Ministro tenha com o Presidente da República uma relação franca, leal, de cooperação institucional, que tem sido muito saudável para o país e que seria uma enorme perda para o país que fosse prejudicada. Cristina, tu estiveste nos Açores, na viagem a acompanhar o Presidente da República. Esteve nos Açores para a inveja de toda a editoria de política que adorava ter estado nos Açores ou em qualquer sítio onde fosse o Presidente da República. Mas eu, como nunca tinha estado com o Presidente da República, tive a minha oportunidade. Olha, e nesta oportunidade o que é que tu viste? Porque nós todos percebemos a origem deste choque, tem a ver com os incêndios de 15 de outubro e com o que eles significam em relação aos incêndios anteriores de Pedrógão Grande. O que é mais surpreendente é a permanência, ou mesmo a frequência deste choque, se quisermos, entre ambos. Tu estiveste com o Presidente, como falávamos, o que parece é que o Presidente quer ter a última palavra, porque sempre que António Costa fala, como falou na entrevista à TVI, de onde retiramos este som, o Primeiro-Ministro parece até querer resolver o assunto. Ele tem feito bastantes recuos, já assumiu que o Estado falhou, coisa que não tinha feito antes, já disse que o Estado devia ter feito mais neste fim de semana, que houve falhas na prevenção do fim de semana de 15 de outubro, mas depois Marcelo vem sempre falar depois. Ele quer falar por último ou não quer encerrar este capítulo? Eu acho que é uma constatação, ele terá sempre a última palavra, quanto mais não seja por este facto que ele ao longo destes dias fez questão de lembrar por várias vezes, e acho que não é inocente, como nunca nada é inocente vindo da parte do Marcelo, que é, enquanto a legislatura e o governo de António Costa têm menos de 2 anos para mostrar o que vale, ao fim e ao cabo, ele não usou esta expressão, mas é isto que quer dizer, ele, Marcelo, tem mais tempo do que isso. O mandato de Marcelo prolonga-se para além da legislatura. Portanto, demos as voltas que dermos, ele terá de facto sempre a última palavra. É ele que vai ficar quando o governo se for embora, mesmo que venha depois a ser novamente reeleito nas legislativas seguintes. Eu acho que o Marcelo, pelo aquilo que eu percebi, está muito determinado, mas mesmo muito determinado, em obter respostas do governo em relação ao que se passou. Acho que, num primeiro momento, ele apontou muito ao governo, quer dizer, disse é o governo que tem que dar respostas, obviamente. Houve ali um segundo momento em que ele já alargou a responsabilidade, meteu-se ele próprio dentro do saco da responsabilidade, a dizer aconteceram 2 tragédias quase consecutivas que não nos podem deixar indiferentes a nenhum de nós. Não é uma questão de órgão A, órgão B, órgão C. Eu próprio também fiquei chocado com o que se passou em termos das questões estruturais que estavam por resolver no país e que levaram a esta situação. E, portanto, eu também tenho essa responsabilidade. Ele é o número 1 do Estado que falhou. Ele é o número 1 do Estado que falhou, exatamente. E, portanto, ele vai assumir até onde puder e, se calhar, portanto, a tua opinião não é uma questão de cálculo agora numa espécie de reequilíbrio de poderes nesta relação institucional, é um novo Marcelo, ou dito de outra forma, é uma nova fase na presidência de Marcelo e na sua relação com o governo? Não sei, quer dizer, é uma nova fase porque tu tens aqui um novo elemento que nunca tinha acontecido no Estado português, não é? Que é estas 2 catástrofes, esta perda de mais de 100 vidas, que é impossível, acho que seria... falta-me um adjetivo para dizer, não é irresponsável, mas seria impossível continuar a governar, continuar a presidir, continuar a fazer política nos mesmos termos de antes de 17 de junho, de antes de 15 de outubro. E o que aconteceu entre 17 de junho e 15 de outubro foi nada, ou pouco, e é esse pouco que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa também se dá conta
que não podia ter acontecido. E se calhar não aconteceu, se calhar aconteceu porque ele também levantou um bocadinho a guarda, e então ele agora não vai levantar mais a guarda. E vai estar, vai estar atentíssimo. Eu percebi que ele achou bem as medidas que foram aprovadas no Conselho de Ministros Extraordinário, mas continua com imensas dúvidas sobre muitas dessas medidas e, portanto, que vai continuar a... Filipe, é uma nova fase? Há sobretudo uma alteração que eu não sei que consequências terá e que lastro ganhará, mas há uma alteração no status quo político-mediático. E eu explico o que é que quero dizer com isto. António Costa conhece muito bem a forma como os mídias funcionam e sabe que os mídias, e contra nós falo, sabe que os mídias vão sempre atrás do osso novo que lhes mostram. É muito fácil distrair a comunicação social dos temas importantes, porque houve os incêndios, mas depois houve o acórdão abjeto do Tribunal da Relação do Porto e depois houve não sei o quê. Como os mídias precisam da novidade, porque faz parte daquilo que é dar notícias, os mídias muitas vezes se distraem de temas que têm mais tempo na agenda mediática. Costa sabe que isso funciona assim e contaria com isso até para fazer esquecer o que aconteceu neste verão. E o que Marcelo lhe está a dizer é que não vai largar, e é ele, Marcelo, quem não vai permitir que a agenda mediática se distraia desta missão. Isto é qualquer coisa de completamente novo. Já não depende dos critérios editoriais e das redações continuar a confrontar o governo com as suas responsabilidades neste caso específico. Quem assume esse papel é o próprio chefe do Estado. E isto impõe uma pressão e um escrutínio sobre o governo a que o governo não estava habituado e com que, tenho a certeza, o governo não contava. Isto muda bastante os termos da equação. Há um outro reality, mas nada só. Da nossa realidade faz parte o serviço público e o Estado na sua relação com os cidadãos, também na área da saúde. E, Vera, tu esta semana no Expresso assinavas uma notícia onde, a partir de declarações do Presidente do IPO de Lisboa, se denuncia de que a fila de espera, a lista de espera de cirurgias de pacientes oncológicos está atrasada ou não está a acelerar da forma como o próprio IPO desejava, porque falta a assinatura num papel. A expressão é mais ou menos esta, e é um pedido de despesa que foi apresentado no verão do ano passado e que ainda não teve resposta. E isto mostra-nos uma deterioração da capacidade de prestação de serviço público, nomeadamente na saúde, por razões que têm a ver com restrições financeiras. Estamos a falar de cativações, estamos a falar da lei dos compromissos e, neste caso, estamos a falar numa autorização de despesa que é obrigatória sempre que se trata de uma despesa superior a 10% do capital estatutário de um hospital. Seja de que maneira for, estamos sempre a falar de restrições financeiras, de constrangimentos que se aplicam na prestação do serviço público, no caso de saúde e no caso de cirurgias de doentes oncológicos. O que é que isto tudo significa? Sim, estamos a falar, de alguma forma, em fecharem-se portas naquilo que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Se pensarmos, podíamos quase imaginar que isto seria uma estratégia do Governo para criar um genérico do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a marca é o SNS e depois haveria um genérico que produziria o mesmo efeito, mas a metade do preço. É claro que isto depois não é assim. Neste caso, até há o dinheiro, portanto, como se brinca um pouco no IPO, nós temos o papel, não temos é um papel. E porquê? É isso que não se entende, ou seja, há dinheiro, não há aprovação. Os 5 milhões de euros que são necessários para fazer o novo bloco operatório, que o IPO precisa há muito tempo, foram entregues em 2005 pelo anterior Ministro da Saúde. Portanto, o hospital tem o dinheiro está lá. Mas, atendendo a essa regra do controle daquilo que são os gastos e as despesas no Serviço Nacional de Saúde, eles precisam desse documento que foi pedido em junho de 2016, portanto há mais de um ano e que continua a não chegar. E, portanto, o que é que isto faz? Faz que numa cirurgia que é de alta prioridade, como é a cirurgia de uma pessoa que tem cancro, num hospital que é um hospital de ponta em termos oncológicos em Portugal, porque é o IPO de Lisboa, se acumulem doentes em lista de espera. Há alguns, não sabemos, é um escrutínio que nunca será feito, se esperarão demais ou não, para poderem ser operados, porque de facto não há aqui uma agilidade a autorizar algo que é assinar um papel. É tão simples quanto isso. Eu, não estando e não sendo experiente a fazer diagnósticos políticos,
Acho muito estranho o silêncio que existe em torno desta informação, não é? O Ministério da Saúde tem estado ao longo dos últimos anos sob uma grande pressão por precisamente deterioração do serviço, por acumular dívidas, nomeadamente aos fornecedores. O Ministro da Saúde, neste momento, está um bocadinho, ou nos últimos meses, tem estado um bocadinho menos exposto, até porque, como dizia o Filipe, há uma espécie de sobreposição de temas mediáticos e nós estivemos muito ocupados por boas razões. Há muitas vítimas em simultâneo, não é? Nas mais diversas áreas do governo. O Estado não falha só quando falha nos incêndios, não é? Sim, o Estado não falha só quando falha nos incêndios, falha e para responder aos incêndios, lá está, voltámos a utilizar o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde funciona há muito tempo subfinanciado e, portanto, isso depois vê-se nas dívidas aos fornecedores, nas opções terapêuticas, naquilo que é o trabalho dos médicos. Portanto, agora vamos voltar a ter alguns incentivos que tinham, nomeadamente no trabalho extraordinário, e espera-se que com isso tínhamos mais médicos disponíveis, mas o que é certo é, voltamos àquela frase inicial, isto é quase um genérico do Serviço Nacional de Saúde, não é? Poupar naquilo que for o máximo possível que se consiga. Mas do ponto de vista político, o que me surpreende, ao fim de 2 anos já não me surpreende assim tanto, mas do ponto de vista político aquilo que me parece relevante é aquilo que tu falavas do silêncio, Vera, porque ao longo dos últimos anos, boa parte do impacto da informação sobre as dificuldades financeiras, os constrangimentos orçamentais do SNS e as decorrentes falhas na prestação de cuidados médicos à população são ampliadas por algum broá das ruas, são virais, que é bastante, são virais. Mas que é em boa medida alimentado por setores sindicais, por corporações que estão ligadas a sindicatos e que estão ligados a partidos políticos, nomeadamente o PCP. Aquilo que vemos com o PCP envolvido na geringonça, envolvido nesta solução de governo, é precisamente o silêncio. E há demasiado silêncio para demasiada informação, demasiado grave, que tem surgido nos últimos tempos. Nas últimas semanas tivemos a informação sobre o falseamento dos tempos de espera para as consultas e para as cirurgias programadas. O que é que isso quer dizer? O Tribunal de Contas vem-nos dizer que há pessoas que estão à espera de consulta ou de cirurgia, que estão marcadas, mas como aparentemente são apagados das listas de espera, vão ficar em casa à espera e alguns pode dar-se o caso de morrerem à espera. Atenção. Morreram, houve mortes associadas à mortes. Eu estava aqui à procura, 2.605 doentes inscritos para cirurgia morreram sem serem operados. Isto é demasiado grave. Isto é demasiado grave no caso dos doentes oncológicos, então, mais grave ainda, e há um silêncio perante isto. Estamos a falar de manipulação de dados oficiais do Estado, daquilo que o Estado faz ou não faz. Esses dados estão a ser manipulados. E depois há todo o resto de comportamentos que historicamente estamos habituados, que houve, apesar de tudo, alguma melhoria no governo anterior sob o aperto da Troika, mas que estamos outra vez a voltar aos maus vícios. Os pagamentos os prazos de pagamentos a fornecedores outra vez a derrapar, a dívida do SNS a crescer brutalmente, a dívida vencida, julgo que já ultrapassou os 1.000 milhões de euros, uma média de dívida mensal gerada pelo SNS à volta dos 60 milhões de euros. E o que é que vemos no Orçamento de Estado para 2018? Eu, tanto quanto percebi, pouca coisa está no Orçamento de Estado para o ano que vem que permita alterar isto. Não há mais investimento na saúde, em infraestruturas, não há. E não estão sequer comprometidas as verbas para aquilo que o Ministro da Saúde já prometeu aos sindicatos, sejam as carreiras dos enfermeiros, seja o pagamento a 100% do trabalho suplementar. Tudo isso é retórica política que não tem uma tradução prática no Orçamento de Estado. Como é que isto se resolve? O problema é que a doença e a evolução tecnológica crescem a um ritmo que não cresce o investimento em saúde, que é a obrigação do Estado. E as verbas que são transferidas do Orçamento do Estado para a saúde são sempre inferiores àquilo que é necessário. Ou seja, tem que haver, de facto, um maior investimento e tem que haver uma opção política de perceber onde é que se quer investir e que saúde é que se quer dar aos portugueses. Porque é impossível, com mais casos de cancro, com mais doenças crónicas, com medicação que vem para o mercado com preços quase
incomportáveis pelos sistemas de saúde, nós querermos dar e continuarmos a dizer que o Serviço Nacional de Saúde é fantástico, é dos melhores da Europa e que os portugueses são tratados como qualquer europeu, se não investirmos mais, porque a dívida, como tu dizias, Filipe, aumenta e os laboratórios são empresas que não trabalham para o bono, não é? Mas quando se discutem temas estratégicos e de orçamentais de longo prazo, há questões mais simples que se podem resolver, sei lá, o Ministro da Saúde falar com o Ministro das Finanças para resolver este papel. Afinal, eles encontram-se pelo menos uma vez por semana no Conselho de Ministros. Não deve ser difícil. Bom, estamos a chegar ao fim e às coisas que não nos saem da cabeça. Cristina, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça o apelo que eu vi ontem ao Ministro do Ambiente para termos cuidado com o nosso consumo de água. É um gesto que nós fazemos dezenas de vezes ao dia, que nem nos lembramos, uma vez que a água sai cada vez que nós abrimos a torneira, mas talvez seja até um gesto pedagógico, não só para este tempo de seca, mas para o futuro sustentável que todos nós queremos. Ter cuidado realmente quando abrimos a torneira, que a água pode não durar sempre. Vera, o que é que não te sai da cabeça? Eu não me sai da cabeça que, depois da tão falada modernização do Serviço Nacional de Saúde e do exemplo que nós exportámos da receita eletrónica e sem papel, ir a uma urgência de um hospital público grande, nos arredores de Lisboa, e ter os médicos a prescrever em papel, porque o sistema, pura e simplesmente, não trabalha. Filipe, o que é que não te sai da cabeça? Pedro, eu estou com um pequeno problema, porque eu já vou no terceiro tema que não me sai da cabeça e não consigo escolher. Eu ia começar por falar da juíza do Tribunal da Relação do Porto que coassinou aquela sentença troglodita que desculpabiliza a violência doméstica com o facto de não ter lido aquilo até ao fim. E não se percebe como é que fazer mal o trabalho pode ser uma atenuante, mas entretanto vi no domingo à noite a entrevista do Primeiro-Ministro à TVI e não me sai da cabeça aquele cenário, depois do que se passou com os fogos. E numa entrevista sobre isso, António Costa reduzir um quartel de bombeiros a um mero cenário e os equipamentos de combate ao fogo a meros adereços. Espanta a encenação daquilo tudo, pode não ser responsabilidade do Governo, mas o Primeiro-Ministro ou alguém por ele aceitou que aquilo acontecesse. E estamos a falar de mangueiras no chão, de capacetes, dos caminhões. Os carros de combate, os fatos, os capacetes, as mangueiras, não são cenário nem adereços de spin político. E não perceber isto, como diria o Presidente da República, é não perceber nada. E eu tinha a decisão de trazer esse assunto, a não me sair da cabeça, quando leio a declaração do Ministro da Defesa sobre tanques, a vangloriar-se de que nunca houve tanto armamento recuperado em Portugal. E, portanto, é claro, também nunca houve tanto armamento roubado. E, portanto, olha, não consigo escolher entre os dois temas. Então vou eu escolher o que não me sai da cabeça. É uma frase, mas eu preciso de um rufar de tambores para ela. And now, pigs in space! Iguais são os porcos, é a frase que não me sai da cabeça, dita por José Eduardo Martins, terá sido dita a Luís Newton, do PSD Lisboa, depois de ele lhe ter dito somos todos iguais. E isto tem por trás daqueles golpes, aliás, José Eduardo Martins chama-lhe um golpezito em declarações ao Observador, e eu estou completamente de acordo com ele. Portanto, para dizer a história assim muito rapidamente, José Eduardo Martins foi líder da candidatura à Assembleia Municipal de Lisboa, teve muito mais votos, mais de 10 mil votos do que teve a candidata à presidência da Câmara, e depois, quando se chega à reunião onde José Eduardo Martins seria o natural líder dessa frente da Assembleia Municipal, uma hora antes, a Distrital de Lisboa, ou o líder da Distrital, anuncia-lhe que afinal será outro líder, ou vai haver um candidato alternativo. Enfim, isto é tudo tão ridículo, é tudo tão pequeno. Portanto, José Eduardo Martins o que fez foi bater com a porta e fez muito bem, mas independentemente do que ele fez bem ou mal, isto mostra o estado, enfim, mesquinho, tacanho, pequeno em que o PSD está em Lisboa. Veremos se não no resto do país, mas se é isto que um maior partido da oposição quer ser, então não sei muito bem o que é que quer ser. Ficamos com os marretas. This is a catastrophe! E é o fim deste episódio da Comissão Política, que teve o grafismo de Tiago Pereira Santos e a edição multimédia de João Santos Duarte. Fechamos com Ana Espiga. É sempre bom ficar em cima da minha Espiga. What do you think you're doing?
Just what you told us to.